Queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia muito importante para a história mundial e também para a história da Igreja, porque hoje foi confirmada, a renúncia do Papa Bento XVI. De modo especial, hoje ele renunciou ao papado, coisa que não acontecia há mais ou menos 600 anos. Eu, com a minha humilde opinião, considero este dia como um dia importante, porque é um dia que marca pela humildade do Papa. Sei que muitos são os fatores que podem ter levado o Papa a renunciar, mas um fato importante para a história do mundo, principalmente para um mundo onde tem pelo menos 2 países que me lembro na América Latina em que os poderosos não largam mão do poder: Cuba com o Fidel Castro e a Venezuela com o Hugo Chávez. Os 2 estão doentes e os 2 continuam indiretamente mandando nos seus países, e sabemos o modo como eles mandam. Então o gesto do Papa é um gesto grandioso de humildade, de reconhecimento e de confiança em Deus. Eis o tema da liturgia de hoje: é feliz quem a Deus se confia. Quem confia em Deus, diz hoje o profeta Jeremias na leitura que ouvimos, e também no Salmo, o primeiro Salmo da Bíblia. Para Jeremias: maldito o homem que confia no outro homem. E depois ele lembra: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Meus irmãos, não é que agora a gente não vai confiar mais em ninguém. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas não devemos pôr toda a nossa confiança nas pessoas, nos homens limitados, fracos, pecadores. A nossa confiança maior deve estar em Deus. Ele é que nos sustenta, Ele é que nos conduz. Se eu não me engano, na catequese de ontem, o Papa dizia: a igreja muitas vezes é como um barco em águas agitadas. Mas uma coisa eu guardava comigo: o Senhor está presente, e foi a presença dele que me deu forças e me sustentou e nos sustenta para irmos até o fim. A renúncia do Papa, vale lembrar mais uma vez, não é um abandonar a igreja, mas é um grande exemplo de dizer: agora outro melhor preparado, até mesmo fisicamente, do que eu para conduzir a igreja, deve ocupar o lugar. Isso é um grande exemplo, porque também nas nossas comunidades, também nas nossas pastorais, também nos nossos grupos, há quem ache que as coisas não acontecem se a pessoa sair, ou se a pessoa não for. E há pessoas que não permitem que os grupos desenvolvam porque não saem, não deixam, desculpem a expressão, não largam o osso. É preciso permitir que outro cresça. É preciso permitir que a igreja seja conduzida pelo Espírito Santo de Deus. É isso que também o Papa nos diz indiretamente com o seu gesto. Mas a liturgia de hoje nos chama a atenção para aqueles que confiam demais na matéria, nos bens materiais, para os ricos. E quando se fala de rico aqui, nós sabemos que o verdadeiro rico é aquele que é o pobre de espírito, ou seja, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É aquele que coloca a sua confiança mais em Deus do que nas coisas que tem. Porque as coisas passam. Um celular,
um carro, uma televisão, ou qualquer que seja o objeto mais valioso, eles passam. E iguais a eles tem outros nas lojas para serem vendidos. Mas a nossa vida só temos uma. Nunca devemos, por exemplo, reagir a um assalto. Eu vou reagir porque esse relógio é um relógio de infância, é um relógio de estimação, é um sapato não sei o quê, uma joia não sei o quê. Não vale a pena. Não vale a pena. A nossa vida só é uma. Outra coisa é achar que porque se tem dinheiro, se pode tudo. Inclusive, alguns pregam por aí afora que se compra a salvação. Ninguém pode comprar a salvação. A salvação é obtida pela confiança em Deus, pela entrega a Deus. Por isso, hoje temos o exemplo do rico e de Lázaro. Lázaro, nós conhecemos um pouco a história dele, não é? O Lázaro que os cachorros vinham e lambiam as suas feridas. Tem até a imagem dele também de São Lázaro. Um leproso, um pobre, que ia mendigar junto ao rico, que parece que não lhe dava comida. Na hora da morte, o rico não tem mais os privilégios, e agora quem tem os privilégios, e aqui se faz presente, acontece aquilo que também diz Jesus no Evangelho das Bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que agora choram, porque irão rir, irão sorrir. Aqueles que agora sofrem, porque irão ser consolados, não é? Então aqui se faz presente aquele que confiava em Deus, por mais que na terra não tivesse tanta coisa boa, mas a confiança dele estava em Deus, e agora ele está junto, e a referência bíblica aqui é o pai Abraão, o pai da fé, o pai daqueles que confiam em Deus. Senhor, mas manda que ele molhe um pouquinho do seu dedo para que possa amenizar aqui o calor, a quentura está muito grande. Não dá, não é possível. Manda ele avisar meus irmãos para que também não venham para cá. Ora, se eles não acreditam nos vivos, Moisés, os profetas, mesmo que alguém ressuscite, eles não irão acreditar. Cada dia, cada instante que Deus nos dá é uma oportunidade da gente se converter, da gente deixar de lado aquilo que nos distancia de Deus e juntar perto de nós aquilo que nos aproxima de Deus. A nossa confiança está no nome do Senhor. Eu me lembro uma última coisa que eu queria dizer em relação à confiança em Deus, a esse Evangelho, a renúncia do Papa. Hoje eu fui cortar o cabelo, estava muito grande, e cheguei no cabeleireiro conversando, conversa vai, conversa vem. Um rapaz deu uma notícia que me fez rir, por isso que eu queria partilhar com vocês. Eu estava vendo a notícia que o salário do Papa é 120 milhões. Eu dei uma gargalhada muito grande, porque eu disse, como é? Para que o Papa quer tanto dinheiro? Depois, nas entrelinhas, eu descobri que o rapaz que falava isso era evangélico. Está explicado. Está explicado. Mas eu não deixei de falar. Eu digo, olha, ninguém que tenha juízo vai pensar que o Papa ganha 120 milhões. Até porque ele não precisa. Ele não precisa. Que o dinheiro que passa pelo Vaticano seja isso, ou mais, ou menos, eu acredito que passa, porque vem dinheiro do mundo todo, da igreja do mundo todo. Agora, que o
Papa ganhe 120 milhões, estava cheio de gente querendo ser padre, porque para ser Papa tinha que ser padre primeiro, né? O padre ganha em média, dependendo da igreja, 2 salários, 3 salários, 4 salários. Nós aqui em Isabel é tirado, por exemplo, 2 salários para nós, um eu ganho, o outro Padre César também ganha, né? Porque trabalha aqui, trabalha na Imaculada, mas pode ter igrejas por aí que o padre ganhe 2 ou 3 salários, dependendo da paróquia, as condições econômicas da paróquia. Mas padre nenhum ganha 5 mil, 10 mil, 50 mil, quanto mais o Papa ganhar 120 milhões. Essa é para a gente rir, para não ficar com raiva. É melhor rir, né? É melhor rir, né? E tentar conversar para dizer que isso não é verdade, nem de brincadeira é verdade, do que a gente acreditar numa besteira dessa, né? Então, minha gente, também o Papa, se ganhasse 120 milhões, ele não renunciava tão cedo, né? Então, acreditemos em Deus, coloquemos nossa confiança naquilo que não passa, em Deus que nos sustenta e nos fortalece, em Deus que nos conduz. E desde já eu peço, rezemos pela igreja. Destes dias, como eu dizia, na Santa Missa não vamos pronunciar o nome do Papa, porque é assim que acontece quando a sé está vacante, mas rezemos desde já, tanto pela saúde, pela vida do Papa Bento XVI, que nós somos muito gratos pelos 8 anos que ele passou à frente da igreja, como também rezemos para que o Colégio dos Cardeais eleja aquele que faça e que seja da vontade e do agrado de Deus. Terminemos esta nossa conversa lembrando daquele refrão: eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Apresentemos a Deus os nossos pedidos na oração da semana.